Você tem a manha de resolver essa equação aqui? Vem comigo nessa caminhada que eu te garanto que a gente vai terminar esse vídeo mais inteligente do que a gente entrou. Olha só, 2 elevado a x é igual a 3 elevado a x mais 1 e a pergunta é, quanto que vale o x? Bom, vamos lá, a princípio está um pouco ruim. Quando a gente quer resolver uma equação, o ideal é você jogar tudo que tem x por um lado, né? E tem x aqui num expoente, do outro lado x mais 1. Vamos tentar ir massageando essa equação para a gente conseguir dar uma melhorada e chegar mais ou menos onde a gente precisa. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá aqui ó, 2 elevado a x é igual a 3 elevado a x mais 1. O que é 3 elevado a x mais 1? É isso aqui, cara, é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Uma propriedade aí de potências de mesma base. Se elas têm a mesma base, num produto como esse eu mantenho a base e somo os expoentes. Ah, tá. Então isso aqui é 3 elevado a x vezes 3. Já está melhorando. Antes tinha x mais 1 aqui, agora eu quebrei, tem só x. Beleza, vamos caminhando aí. O que seria interessante? Seria interessante se tudo que tivesse x estivesse de um lado da equação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, e vou passar esse cara para o lado de lá dividindo. Na verdade, o que eu vou fazer é dividir os dois lados da equação por 3 elevado a x. Afinal de contas, isso é uma igualdade. Qualquer coisa que eu faça de um lado, eu tenho que fazer também do outro, para que a igualdade continue valendo. Quem disse isso foi um maluco chamado Euclides, no século 3 a.C., o pai da geometria plana, beleza? Então tá, o que vai acontecer aqui então, cara? Eu tenho o número 3, eu estou multiplicando por uma coisa e depois eu estou dividindo pela mesma coisa. Bom, isso aqui se cancela. Se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, esses fatores se anulam e aí eu passo a ter aquilo que a gente mais ou menos conhece o resultado. É como se o 3 elevado a x tivesse passado para cá dividindo. Tá de boa. Então, eu passo a ter aqui 2 elevado a x sobre 3 elevado a x, que é a mesma coisa que 2 sobre 3, tudo isso elevado a x. Tanto faz aqui se eu elevo aos expoentes, depois faço a divisão, ou se eu faço a divisão, 2 dividido por 3, depois elevo ao expoente x. Do lado direito sobrou só 3. Você fala, pô, avançamos um pouquinho aqui já, né? Já progredimos, cara. Já juntamos o x para um único lado da equação e do outro lado da equação só o que não tem x. Mas ainda tá ruim, sim. Se você for parar para pensar, cara, qual que é o número que eu vou ter que pegar 2/3, né, elevado a esse número para dar 3? Não tá com cara de que tá muito fácil. Pô, 2/3 elevado ao quadrado vai dar 3? Não, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, vai dar 4 nonos. Tipo, meio ruim ainda, né? Tá, o que a gente faz aqui então? Então, meio que numa sinuca de bico. Agora começa a parte inteligente. Vamos discutir o que é a matemática aqui. Existe uma coisa muito importante na hora de resolver a equação, que é você ter a manha de fazer uma operação que anula uma outra operação para você conseguir fazer manipulações. A gente até meio que fez isso aqui nesse vídeo já, talvez você nem se deu conta. Então, eu vou fazer uma pequena digressão sobre isso aqui. Por exemplo, uma equação como essa. X mais 1 igual a 5. Eu quero isolar o x, eu quero descobrir quem é ele. Então, se tem 1 sendo somado, o que eu preciso fazer? Subtrair o 1. Fazer o inverso de somar, que é subtrair, para anular isso. E para isso eu vou usar um princípio básico das equações, que é esse princípio de um balanceamento. Se eu subtrair o 1 de um lado, eu só posso fazer se eu também subtrair 1 do outro. Afinal de contas, isso é uma igualdade. Se as coisas são iguais, se eu faço algo de um lado, eu tenho que fazer do outro para permanecer igual. Faz sentido? Beleza, então? Mas qual que foi o raciocínio? O raciocínio é, se tem 1 sendo somado, eu vou fazer o inverso de somar, que é subtrair, para anular isso. E aí, 1 somando com 1 subtraindo, cancela. O x fica sendo 5 menos 1, como se esse 1 tivesse passado para lá magicamente trocando o sinal, e 5 menos 1 é 4. Beleza, a equação é fácil, o objetivo aqui nosso não é resolver ela, é discutir o que está por trás dela. Isso também aparece aqui, 2x igual a 3. Você quer saber o valor de x, isolar ele, tem um 2 multiplicando. O que você quer fazer? O inverso de multiplicar, para que você possa anular essa multiplicação. O inverso de multiplicar é dividir. Então eu divido por 2 os dois lados da equação para continuar valendo a igualdade. É como se fosse uma balança. Eu coloquei uma coisa do lado, eu coloco do outro também para equilibrar. Beleza, com isso tenho 2 multiplicando, 2 dividindo, as coisas se anulam, isso significa o corte. O x então agora passa a ser 3 dividido por 2. Faz sentido ou não? Como se de novo esse 2 tivesse magicamente passado para o lado de lá. Mas olha a diferença que faz você entender o que está rolando. Porque agora, inclusive, vai ser super importante fazer isso. Inclusive, se você tiver a fim de entender com profundidade como é que a matemática funciona, uma recomendação é o Desvendando a Matemática, link tá na descrição, não deixa de conhecer lá não. Por exemplo, mais um exemplo, raiz de x é igual a 3, eu quero isolar o x. O que é o inverso da radiciação? É a potenciação. Então, se eu tenho uma raiz aqui quadrada, para eu sumir com ela, o que eu tenho que fazer? Eu vou elevar ao quadrado.
Elevar ao quadrado é o inverso de tirar a raiz quadrada. E essas coisas se anulam. De novo, o que eu faço? Elevo ao quadrado dos dois lados da equação para que ela continue valendo. E aí tem aquilo, se eu tirei a raiz quadrada e elevei ao quadrado, essas coisas se anulam porque uma coisa é o inverso da outra. Então tá aqui, o x passa a ser 3 ao quadrado, 9. Essas três equações são extremamente simples. Talvez você fale, cara, eu saberia resolver as três. Nosso objetivo aqui não é resolver as três, é ficar mais inteligente, entender o que está por trás de alguns passos na matemática. Porque agora a gente chegou num processo em que é basicamente isso. Cara, o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo aqui uma operação de exponenciação. Pegar um número e elevar a um expoente. O que a gente tem que fazer? Seria interessante se a gente tivesse uma operação que é o inverso da exponenciação. E a gente tem o nome dessa operação é logaritmo. Essa é uma das grandes vantagens de tirar o logaritmo. É conseguir construir uma operação que seja o inverso da exponenciação para, por exemplo, resolver equações desse tipo. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, buscar uma operação que seja a inversa da exponenciação. Para quê? Para anular o efeito de elevar a um expoente. Então, eu vou tirar aqui, por exemplo, o logaritmo. Logaritmo em que base? Eu vou tirar na base, por exemplo, 10 mesmo. Tá bom? Então você vai ver que você vai chegar muito próximo de anular esse efeito aí. Na verdade, não vai anular por total não, mas vai conseguir fazer a gente isolar o x. Então daqui eu tinha aqui 2/3 elevado a x é igual a 3, tirei o logaritmo dos dois lados. Faço uma coisa de um lado, faço a mesma coisa do outro. Existe uma propriedade do logaritmo que fala que esse expoente aqui cai. Ou seja, o log de a elevado a x é igual a... Esse x, ele cai e fica multiplicando. Então isso aqui é igual a x vezes o log de A, que é o que vai rolar aqui então. Então eu vou pegar esse x, arrancar ele para cá. Pô, beleza, então agora o que você faz? Pega esse negócio, passa dividindo ou divide por esse número esquisito dos dois lados da equação para esse negócio aparecer daqui e ele vai aparecer então do lado de lá. Então o nosso x vai ser igual a log de 3, vamos colocar aqui log de 3, dividido por aquele outro cara que era o log de 2/3. Então olha que doido, cara, tá aí, tá resolvida a equação. Mas se você não saiba quem que é o log de 3 ou o log de 2/3 de cabeça, você aperta um botão na calculadora e ele te fala quanto que é o logaritmo de 3 na base 10, quanto que é o logaritmo de 2/3 nessa mesma base, e pronto, você tem a resposta. O que a gente conseguiu fazer aqui, cara, não sei se você sacou, mas é construir uma ferramenta matemática, o logaritmo é tipo isso, que te possibilite, nesse caso, inverter uma operação, e isso te dá o quê? Traquejo matemático, cara. Te dá a possibilidade de ter mais ferramentas para você ir massageando, manipulando as equações para conseguir fazer o que você quer. E você conseguiu fazer o que você quer. Achei o valor de x, cara. Ah, mas que número que é esse? Tanto faz. Você joga na calculadora e ele te dá. Isso aqui é a parte fácil. A matemática não tem a ver com saber quanto que é o log de 2/3. A matemática tem a ver com entender esses processos que a gente está construindo juntos. Log de 3, log de 2/3, aperta o botão na calculadora que ela te dá. A manha da matemática é isso, cara. É ter o traquejo, toda essa artimanha de manipular as coisas e conseguir extrair das equações o resultado que você precisa. Faz sentido ou não? Curtiu esse vídeo? Se curtiu, me fala o que você achou aí. Deixa, por favor, sua sugestão de algum outro assunto pra gente tratar aqui sobre matemática. E é isso, a gente se encontra numa próxima. Obrigado pela atenção. Valeu!